delongas, queridos irmãos, convido vocês, Marcos capítulo 14. É interessante, irmãos, até a mensagem que Deus preparou para este momento. Não sei se está muito agudo, mas o irmão percebe aí, que eu não tenho muito ouvido não. Mas até a mensagem, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 11, Jesus está em Betânia, é uma terça-feira, e ali Jesus então está na casa do leproso, ex-leproso, e ali ele oferece a casa a Jesus, ali Maria derrama sobre Jesus um óleo precioso, e Judas começa a trair Jesus. E agora no capítulo 14, verso 12, onde nós estaremos lendo, é uma leitura um pouco longa, Jesus agora está entrando em Jerusalém para participar da última celebração da Páscoa. E exatamente ele vai instituir a ceia e participar da última celebração da Páscoa. São dois momentos. A última celebração da Páscoa que Jesus vai participar, e exatamente Jesus vai introduzir a ceia do Senhor. A participação da Páscoa é a velha aliança, lá em Êxodo. E agora Jesus está trazendo a ceia do Senhor, a instituição da ceia, onde ele vai participar com os seus discípulos. Então, capítulo 14, eu vou ler aqui porque eu preparei pela revista atualizada, eu comprei uma Bíblia nova e ela é na versão transformadora. Amém? E no primeiro dia da festa dos pão asmo, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram aos seus discípulos. Então enviou os seus discípulos, disse-lhe: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu assento, o qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará o espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto, e ali faria os preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade, acharam tudo conforme Jesus havia dito, e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, já com os 12, quando estava à mesa e comia, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se, a dizer um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhe: é um dos 12, o que mete a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele pelo intermédio de quem o Filho do Homem será traído, está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comia, Jesus tomou um pão e abençoou e partiu e disse: tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus o cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então ele disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até o dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Então Jesus lhe disse: vós todos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei diante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum negarei. Assim disseram todos. Pai, estamos diante da tua palavra agora, Senhor. Essa palavra, Pai, que foi lida, está sendo agora, Pai, ministrada ao nosso coração e à nossa mente. Pai, que através da iluminação da palavra e revelação do nosso coração de maneira especial, específica, cada um dentro da sua forma especial, uma palavra reina, Senhor, possa trazer transformação, mudança do comportamento, e nós possamos viver e praticá-la para a glória do Senhor. Pai, o teu filho no momento do louvor falou que hoje é dia de renovação. Pai, não tem dúvida que a sua palavra é transformadora e renovará a vida nesta manhã.
para a glória do Senhor. Pai, leva cativo a mente e o coração ao trono do Senhor Jesus de Nazaré. Abre as comportas do céu, Pai, e derrama sobre este lugar. Há pessoas que entraram aqui querendo desistir, mas há uma palavra do Senhor para um recomeço, um tempo novo. Pai, assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, conforme eu havia falado, exatamente o texto que foi lido e será exposto exatamente no momento da ceia, o qual estamos vivendo hoje. Aliás, a mesa está lindíssima, que Deus continue abençoando os irmãos e as irmãs que bondosamente têm feito isso. Porque a beleza visual é linda, mas o que ela significa, o seu memorial, que é algo fantástico. Irmãos, a grande ideia desse texto é que Jesus cumpriu as exigências da antiga aliança e agora se submete como cordeiro pascal ao sacrifício da nova aliança. Então aqui nós vemos nesse texto uma transição entre a antiga aliança e Jesus então se submete à antiga aliança como cordeiro pascal para que a nova aliança ocorra. Por isso o tema da nossa mensagem, Jesus, o cordeiro pascal da nova aliança. A grande pergunta que eu faço a vocês é: o que motivou vocês a estarem aqui hoje pela manhã? O que motivou? Porque sabemos que a ceia do Senhor é uma ordenança. E a ordenança vem da palavra na sua raiz ordem. Há uma ordem do Senhor para que possamos participar. Agora, pode ser que você tenha falado assim: pastor, é uma bênção participar, ou é algo que venha trazer mudança, é gratidão, é renovação de votos. Mas, queridos irmãos, tudo isso é importante, mas eu vejo que a ceia do Senhor é o momento em que nós precisamos reconhecer o que está acontecendo aqui. É muito mais além desses elementos que representam o corpo de Cristo, que representam o sangue de Cristo. Eu acredito que se nós tivermos uma consciência clara da ceia do Senhor, o significado disso, o que Jesus pagou, fará uma grande diferença. Por isso, irmãos, Marcos quer mostrar que nesse momento em que Jesus instituiu a ceia do Senhor, para nós hoje é tranquilo estarmos aqui, é confortável, como o irmão falou, né? A idade traz ficar mais frio. Realmente ontem eu pensei seriamente: eu não vou porque eu tenho compromisso hoje, não vou pegar aquele frio. Até minha esposa falou: não vai mesmo, eu não vou. Mas, meus irmãos, Jesus, os irmãos fizeram um sacrifício para estar ali, mas foi agradável. Falaram que tinha um caldinho quente, amém. Não pude experimentar, mas eu sei que vocês experimentaram. Mas, queridos irmãos, o que Jesus fez para que nós pudéssemos ter esse tempo novo? O que Jesus fez? Precisamos olhar para isso. Então Marcos mostra que a instituição da ceia foi um momento de traição, um momento de negação, um momento de abandono. E a única coisa que deve nos mover a estar aqui é gratidão a Deus. Mas uma gratidão que implica em duas ações: primeiramente, fidelidade a Deus e lealdade à sua igreja. Irmãos, há muitas pessoas que perderam, dizem que são fiel a Deus, mas perderam a noção da lealdade à igreja. E no final da mensagem vocês vão perceber: é impossível dizer que é fiel a Deus e não ser leal à igreja. Vamos então ao texto. Eu gosto muito do hino Substituição, do cantor cristão número 92. Né, irmã Silvia? É lindo demais. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Isso é o estribilho, o coro do hino. São 4 estrofes. Morri na cruz por mim. Que fazes por ti? Que fazes tu por mim? Queridos irmãos, precisamos responder essa pergunta. É uma pergunta que você tem que responder nesta manhã. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. Não dilua isso. Jesus morreu pelo Carlos, pecador.
eu não tenho o direito de diluir, eu tenho que assumir essa responsabilidade e ser grato ao Senhor por que Ele fez. Mas para que vocês possam entender esse momento do texto, esse momento que Marcos está escrevendo, quero levar você a recordar um pouquinho até esse momento. Marcos tem dois objetivos, um objetivo principal para escrever o seu evangelho. A igreja que Marcos pastoreava estava em Roma, e Roma é conhecido como uma sociedade que detém o poder, a força e o controle. Então, uma igreja que está inserida no local onde Jesus, a partir de uma autorização vindo deste local, foi crucificado, foi morto. Então, imagine uma igreja inserida numa sociedade que despreza Jesus, que é um fraco, considera um fraco, alguém que nada fez. E é interessante que nós estamos vivendo esse contexto. A deidade de Cristo, a autoridade de Jesus está sendo questionada. É Jesus mais alguma coisa, um Jesus diluído, um Jesus pobre, sem importância. Como as pessoas estão colocando Jesus em um plano secundário. Entretanto, as pessoas esquecem que Jesus há de julgá-las não pelaquilo que elas acreditam, mas pelaquilo que a palavra de Deus nos ensina. E queridos, então, Marcos então está nesse contexto. E Marcos agora tem que provar, através sua carta, através das mensagens que ele possivelmente pregou a esta igreja, dizendo: esse Jesus considerado fraco, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, é o Deus eterno, é o Jeová Rafá, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que subiu aos céus, está à direita de Deus, intercede por nós e voltará. Amém? Precisamos crer nisso, queridos irmãos, não só um conhecimento mental, mas que traga ao coração, trazendo transformação de vida. Amém. E queridos irmãos, então Marcos mostra isso. E aí ele começa a escrever o seu evangelho. Primeiramente ele coloca princípio do evangelho, o início de todas as coisas. E depois ele faz duas coisas muito importantes. Ele, até o Danilo falou, ele se identifica, ele traz Jesus, Jesus batiza. Jesus não tinha pecado, mas Jesus entra na fila dos pecadores. Sabe por que Jesus fez isso? Para Jesus mostrar que ele assumiu o teu pecado, querido irmão, assumiu o meu pecado. João pregava batismo de arrependimento. Jesus não tinha que se arrepender, mas ele se submeteu. E logo em seguida, o que ele faz? Vai para o deserto, passa 40 dias. E aí então ele é tentado. Por que Jesus foi tentado? Jesus botou o diabo no lugar dele. O primeiro Adão, lá em Gênesis capítulo 3, destronou a autoridade que Deus tinha, de maneira especial, de relacionamento próximo. Deus, Adão e Eva, representando a humanidade ali no Jardim do Éden. O diabo vem e rompe isso. Mas Jesus então vai e desfaz isso. Coloca o diabo no lugar dele. Por isso que em 1 João capítulo 5, verso 8 diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Amém? Amém. Compreenda isso, irmãos. A palavra final da tua vida não é o diabo, é Jesus. Amém. O máximo que ele faz é mentir, que é o pai da mentira. Mas, queridos irmãos, agora Marcos tem um desafio: mostrar que Jesus é rei. Então, do capítulo 2, capítulo 1, 14 até 8, 39, está nessa direção. Marcos tem esse propósito. A grande pergunta é: quem é Jesus? Aí Pedro responde essa pergunta no capítulo 8, verso 39. Tu és o Cristo. E a partir então desse capítulo 8, 30, começa agora uma nova jornada. Antes, quem era Jesus? Agora Jesus é o servo sofredor. E vai até o capítulo 15, verso 36, quando Jesus, depois da crucificação, o centurião fala: é o Filho de Deus. E nós estamos exatamente agora nesse contexto. No capítulo 11, Jesus entra em Jerusalém, vai até o templo e começa a caminhar. Na terça-feira, Jesus está em Betânia. E agora Jesus está em Betânia, já preparando para estar em Jerusalém,
onde será crucificado. Então nós estamos no capítulo aqui, nós estamos na quinta-feira, de quarta para quinta-feira. E queridos irmãos, vamos então entender aqui, o texto diz assim: e no primeiro dia da festa do pão asmo, então Jesus está em Betânia, e Jesus aqui está se preparando para a celebração da Páscoa. E queridos irmãos, é interessante pensar nisso aqui, porque em Êxodo capítulo 12, verso 14, Deus falou que esta celebração seria pelos séculos dos séculos, de geração a geração. E nesse dia, o que era comemorado? Está lá no capítulo 12 de Gênesis. Nós sabemos que o povo de Israel estava 430 anos cativo pelos egípcios. E havia um clamor deste povo. Então Deus levanta Moisés, e Moisés então vai até o Egito. E aí os irmãos conhecem a história, através das 10 pragas, Deus mostra o poder, a autoridade dele. Então, quando chega no último momento, na última praga, na morte dos primogênitos, Deus falou assim: vocês vão pegar um cabrito ou um cordeiro de 1 ano sem defeito, e vocês vão reunir na casa pessoas para comer esse cabrito, será cortado em pedaços, cada um pegará um pedaço, aqueles que comem mais pegam um pedaço maior, não é isso? Os irmãos que gostam de uma carne, aqueles que comem menos, então cada um vai comer. O pastor já pensou na costela. Então vai acontecer isso. Então, meus irmãos, era um churrasco aqui tremendo, mas havia um simbolismo. Eles tinham que comer também com ervas amargas para lembrar o tempo do sofrimento, pão sem fermento, que é o pão asmo. Então tudo isso era preparado, mas tinha algo fantástico. Vocês terão que pegar o sangue do cordeiro, colocar nas batentes laterais e colocar em cima. E quando o homem da morte, o anjo da morte passasse, não morreria. Eu acredito que muitos israelitas morreram naquele período, porque não acreditaram na palavra de Deus. E muitos egípcios foram corretos, salvos, porque acreditaram na palavra de Deus. Não está escrito na Bíblia. Eu estava estudando hoje, quando eu estudava esse texto, eu falei, gente, todos acreditaram. Irmãos, há muitas pessoas que estão dentro das igrejas, não acreditam em Jesus. Não acreditam que Jesus vai vir, não acreditam no sangue do Cordeiro, estão vivendo mais ou menos. Estão vivendo como a igreja de Laodiceia. Mas voltando ao texto do tempo, então tudo isso aconteceu, está ocorrendo na quinta-feira. Então Jesus, então agora a grande diferença é que Jesus é o cordeiro que será imolado. Jesus é o cordeiro que será sacrificado. E aqui eu tenho que fazer pequenas aplicações bem rápidas. Queridos irmãos, sabemos que aquela mancha de sangue na porta, nos umbrais, representava o livramento do primogênito. Nós precisamos entender: será que eu tenho a marca de Cristo? O sangue de Cristo está sobre a minha vida? Porque todos nós somos filhos, cordeiros de Deus. Interessante, parece que todos nós somos como estamos naqueles que estarão com o Senhor. Por isso precisamos, queridos, todos que não aceitaram a orientação de Deus, tiveram seus primogênitos mortos. Talvez você está fazendo ouvido de mercador, tem ouvido a palavra, não tem se posicionado, não tem está atento para o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo, e de repente não está sobre a tua vida o sangue do Cordeiro. Agora, queridos irmãos, é interessante aqui que Jesus então envia seus discípulos para a preparação da Páscoa, verso 13 a 16. Agora é interessante essa palavra de Jesus, que ao mesmo tempo que é uma palavra indefinida, é uma palavra definida. Jesus fala assim, vão à cidade, vocês vão encontrar um homem levando um cântaro. Segue esse homem, pergunta de quem é o dono da casa, vamos preparar tudo. Só que há dois fatos nesse episódio aqui. Primeiro, é uma ordem definida. Como encontrar um homem carregando? Eu estava lendo um pouco sobre isso, parece que Jesus foi bem estratégico. Ao mesmo tempo ele sabia da traição de Judas. E ao mesmo tempo Jesus estava sendo procurado para ser morto, preso. Então Jesus não traz uma identificação clara, mas Jesus fala assim, vocês vão na cidade e vão encontrar um homem pegando cântaro. Já pensou, Danilo? Pastor Zé Roberto falou, pastor Danilo, você vai lá no centro da cidade, vai ter um homem de camisa preta, você conversa com ele e ele vai resolver o seu problema.
fica um pouco indefinido, não é isso? Mas só que Jesus dá uma dica, ele diz assim: esse homem vai estar carregando um cântaro. O homem não carregava cântaro. O homem carregava uma vasilha com água. Quem carregava cântaro era a mulher ou uma menina. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele é indefinido, é definido. Porque somente aqueles dois que receberam, Marcos não fala os discípulos, mas os evangelhos falam aqueles dois. E aí, queridos irmãos, eles vão lá e encontram um local preparado, mobiliado, que era natural. Pessoas que vinham de fora normalmente alugavam espaço assim. No caso ali, há uma identificação que esse homem era discípulo de Jesus, porque ele cede o lugar e não questiona. Então foi toda a preparação. E nesse entendimento que esse homem era seguidor de Jesus, então ele chega ao local, prepara todas as coisas. Agora, querem saber a conversa que Jesus trabalhou com seus discípulos aqui? Vai em João capítulo 14, até o 16. Eu creio que foi esse momento que João narra esses acontecimentos, esse bate-papo, essa preocupação. Capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Capítulo 15, a videira. Capítulo 16, com o Espírito Santo. E é nesse momento que Jesus faz aquela oração linda no capítulo 17 de João, intercedendo inclusive por nós. Não ora somente por isso, mas para aqueles que iam receber a palavra. Agora, queridos irmãos, começa então do capítulo 14, 17, Jesus fala assim: ao cair da tarde com os 12. Sabemos que o dia do judeu começava depois do pôr do sol, em torno das 18 horas. Mas nesse momento, Jesus já tinha lavado os pés, conforme capítulo 13 de João. Nesse momento, Jesus faz uma revelação. E essa revelação aqui, irmãos, surpreende. No capítulo 14, de 18 a 21, Jesus faz uma denúncia. E, queridos irmãos, Jesus denuncia que é um traidor. O verso 18: enquanto estava à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que dentre vós, o que come comigo me trairá. Um dentre vocês me trairá. E aqui, queridos irmãos, os evangelhos, eles analisam cada um ponto. Por exemplo, esse anúncio ele provoca de uma certa forma a reação dos discípulos. E aqui é importante nós pensarmos na reação que temos diante de algumas situações, porque, por exemplo, quando vejo a narrativa de Mateus, ele diz assim: certamente não serei eu, Rabi, Judas falando. Isso aqui é uma hipocrisia. Mateus destaca a hipocrisia de Judas. Judas sabia que ela era. Judas tinha planejado, mas Mateus fala assim: certamente não sou eu, Senhor. Quando nós observamos na perspectiva de João capítulo 13, verso 25, há uma forma infantil de tratar o assunto. Porque Pedro cutuca João, que está lá Jesus. Aí João faz assim: Senhor, quem é? Bem infantil a atitude de João, está cutucado por Pedro. Senhor, quem é? É interessante, irmãos, que isso me chama a atenção, porque quando eu estou encarando uma situação, eu tenho que não agir com hipocrisia, nem com infantilidade. É interessante que os dois narram. Agora Marcos tem uma preocupação diferente. Marcos diz assim: e eles começaram a entristecer-se, a dizer um ao outro: porventura não sou eu. Então, entre eles começaram um estado de certo desconforto. Olha, eu não sou. Não, eu não sou. E Pedro não fala nada. Aliás, Judas não fala nada. E voltando novamente à narrativa de Marcos, ele fala: e um dos 12, aí Jesus ainda complica um pouco mais. Ele fala: é um dos 12 que mete a mão na mesa comigo. Irmãos, todos meteram a mão na mesa com Jesus. Até porque é diferente. A mesa não é como está na cadeira, era quando nós sentávamos no local e ali tinha tigelas e cada um pegava a tigela. Então todo mundo meteu a mão na mesa com Jesus, não tem uma identificação. Então o que Jesus quer aqui, queridos irmãos?
O que Jesus quer aqui é mostrar o cuidado dele. É o cuidado dele em relação a Judas. O que Jesus quer aqui, queridos irmãos, é importante observarmos, é Jesus age em favor de Judas. Eu gosto muito de Gálatas, capítulo 4, verso 19. Eu sempre falo com o pastor Zé Alberto, ele cita também: de novo sofra a dor do parto, até que Cristo seja formado em nós. Queridos irmãos, naquele momento, o discípulo que Jesus mais amava era Judas. Jesus sabia o que Judas ia fazer. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Jesus percebeu a atitude de Judas lá em Betânia, quando a Maria derramou sobre Jesus aquele óleo caríssimo. E o texto diz que Judas ali planejou já a morte de Jesus. E aqui então eu vejo como Deus age com Judas, e como Deus talvez está agindo na tua vida, que pode ser sem perceber um Judas. Queridos irmãos, Jesus mostra que conhecia os seus planos. Olha o que Jesus fala no verso 20: em verdade vos digo que dentre vós o que come comigo me trairá, mete comigo a mão no prato. Judas sabia que era ele. Jesus aqui está dizendo assim: olha, eu conheço o plano. Ninguém entendeu nada, mas Judas sabia. Já viu aquela experiência que você fala uma coisa, ninguém está entendendo nada, mas quem precisa ouvir sabe o que você está falando para ele? Às vezes nós, pastor, vivemos um problema sério. A gente trata um assunto, aí fala: o pastor falou daquilo, falou comigo no gabinete, está falando da minha vida lá. Não é isso, não é nada disso. A ética pastoral, sem ela o pastor morre. Mas, queridos irmãos, há situações que o pastor está falando aqui e você sabe que é exatamente para você. Porque você sabe das suas ações e você sabe que ele, pela direção do Espírito Santo, sabe o que você está passando. Mas Jesus aqui foi direto. E outra coisa, Jesus também mostra que tem conhecimento e dá uma oportunidade para refletir. Sem identificá-lo, Jesus fala assim: o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Jesus está falando assim para Judas: já está escrito. Isaías fala sobre isso, e ele conhecia Isaías. Judas, pensa bem. O que você está planejando já está determinado por Deus. Você está entrando de gaiato nisso. Eu estou falando para você: a tua traição, Judas, vai te levar à condenação. Você está sendo indigno de ter nascido. Muitas vezes eu acho que Judas foi predestinado. Não. Judas teve todas as oportunidades de voltar atrás. Queridos irmãos, não é diferente conosco. Nós temos todas as oportunidades de recomeçar. Não tem esse negócio de mais ou menos. É o que a palavra de Deus está escrito. Está escrito. Eu preciso viver para a glória de Deus. Eu não posso ter uma vida mais ou menos. E nós vamos perceber então que Judas fez isso. Jesus não declarou o filho traidor, mostrando que somente eu não estou colocando um ponto final na tua vida, mas eu estou te dando oportunidade para você refletir na sua situação e recomeçar. Queridos irmãos, sabemos que Judas não se arrependeu. Judas planejou e executou o seu plano. Judas ofereceu entregar Jesus por 30 moedas de prata. Mesmo sendo advertido por Jesus, ele seguiu em frente. Para um pouquinho para pensar na tua vida, querido irmão. Você sabe exatamente aonde você precisa mudar. Porque, queridos irmãos, eu estava pensando o que é trair Jesus. Porque lá em João capítulo 13, eu não vou estar lendo o texto porque é grande, mostra exatamente isso. Mas olha só, eu fiquei pensando na atitude de Jesus, o que levou a proceder desta forma. Porque, irmãos, não há registro nenhum como ele entrou no ministério. Nós temos registro dos primeiros discípulos lá no capítulo 1 de Marcos. Olhando para Marcos, mas não temos registro quando Judas entrou.
Mas nós temos registro que Judas participou de todos os milagres sobrenaturais. Judas viveu o que nenhum ser humano viveu em termos de ver, testemunha ocular, presente. Judas viveu isso. Judas viu maravilhas, Judas viu pessoas sendo libertas, Judas viu leprosos sendo purificados, endemoniados sendo livres. Ele viu maiores milagres. No tempo de Elias, houve milagres. Eliseu realizou milagres. Mas o grande movimento de milagres sobre esta terra foi no tempo de Jesus. A ponto de João, creio que escreveu dizendo, não, João não, se tudo fosse colocado no livro, não teria, acho que é João mesmo que coloca, depois vocês vão ver, tudo que foi escrito, tivesse sido colocado no livro, não teria um livro suficiente nessa terra para narrar tudo. Então Judas viu tudo isso, mas ele decidiu. E queridos irmãos, como que eu posso trair Jesus? Quando você quebra os princípios estabelecidos por Deus. Tem princípio para o namoro, para o noivado, para o casamento. Quantos jovens estão namorando, quebrando princípios de Deus? Estão traindo Jesus nos seus princípios estabelecidos. Irmãos, quando você deixa de aplicar os ensinos de Deus na sua vida. E aqui, queridos irmãos, eu falo em relação à igreja, porque quando eu olho Efésios, eu mostro que a igreja do Senhor é o local onde nós vamos perpetuar a obra da salvação. Eu vejo que a autoridade está sobre a igreja do Senhor. É através da igreja que a grande comissão será. Então muitas pessoas hoje estão traindo Jesus, também deixando de estar na igreja. Porque quando eu deixo na igreja, eu não testemunho, eu não vivo. Há muitas pessoas, quando eu estava estudando, veio à mente pessoas que estão achando que podem viver um cristianismo solo. Não existe isso. Como que eu vou aplicar os mandamentos recíprocos, se não é um com os outros? São 24 mandamentos: amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ajudar uns aos outros, exortar uns aos outros. Onde eu fiquei maravilhado, eu falei, irmãos, olha, eu preciso descer as cadeiras, menos aquela que está marcada com X. Quando eu olhei, já tinha descido tudo. Falei, gente, como é que minha mão, eu sou pastor, minha mão multiplicou em 40 ali. Rapidamente os diáconos foram, as diaconisas desceram as cadeiras. Claro que eu sei que os diáconos foram mais cordiais, eles mesmos desceram e deixaram para as diaconisas. Mas, queridos irmãos, quando eu quebro um princípio de Deus, quando eu deixo de aplicar na minha vida, eu estou assumindo uma responsabilidade do traidor. Não daquele que mata, mas daquele que traz a si mesmo. Porque quando eu não vivo nos princípios de Deus, eu estou decretando morte sobre a minha vida. Pararam para pensar nisso? É muito sério, queridos irmãos. Não tem como ser servos mais ou menos. Agora Jesus, então, irmãos, nesse momento Jesus encerra a celebração da última Páscoa para instituir a ceia com os 11. Judas não está aqui presente, vocês vão ter texto que fala sobre isso, nós não vamos entrar. Judas, ele participa com Jesus da celebração da Páscoa, mas Judas não participa da última ceia, porque ele conversa com Jesus. João fala um pouco sobre isso, ele acusa Jesus e fala assim, vai fazer o que você precisa, e ele sai, e é Jesus então institui a Páscoa, aliás, a ceia do Senhor, com os 11. Enquanto comia, Jesus tomou um pão. Aqui voltando já nos versos 22 a 26, Jesus encerra a celebração da última Páscoa, institui a ceia do Senhor com os 11 discípulos. Então, a partir desse momento, Jesus encerra, e aqui nós vemos então que o sacrifício, conforme a Páscoa, era um cordeiro. E eu gosto de João, que pensa assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou lá em 1 Coríntios 5, 7, diz: Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal que foi imolado. Agora Jesus está com os 11. Judas não está presente. Judas participou da primeira cerimônia que os judeus comemoravam em virtude da libertação do povo após 430 anos cativo no Egito. Agora, queridos irmãos, enquanto comiam, Jesus pegou um pão, abençoou, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Aqui, queridos irmãos, é importante ver que aqui está voltando lá em Êxodo capítulo 24,
34, mostrando a instituição. Vamos caminhar um pouquinho mais para frente. E aí, quando eu penso aqui no corpo, rapidamente, eu tenho que pensar primeiro em Marcos, quando traz a multiplicação dos pães. Eu vejo que esse pão podemos pensar em Jesus multiplicando, alcançando vidas. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 23, 24, diz que Jesus é o pão que é entregue a todos. João 6 nos fala que Jesus é o pão da vida. Mas algo interessante que diz na narrativa em Êxodo, que o pão asmo e o pão da aflição, é sem fermento. Quando eu penso nesse momento aqui, eu vejo que Jesus cumpre também essa situação que estava lá em Êxodo 12. Por quê? A nossa salvação foi através do sofrimento de Jesus. Durante 430 anos, o povo sofreu no Egito como escravo. Por isso aquelas ervas amargas, o pão sem fermento. Agora Jesus, ele submete a cruz em sofrimento. Então, queridos irmãos, a minha salvação não foi de qualquer forma. Meus pecados causaram no corpo de Jesus sofrimento. Deus meu, por que me desamparaste? Getsemane, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, o pecado do Carlos é tão grande que tenho preciso a misericórdia do Senhor para suportar. Irmãos, pense nisso. Eu coloquei Jesus na cruz. Foram os meus pecados que levaram Jesus a ser sacrificado. E depois, então, o texto diz que tomou o cálice e, tendo dado graça, deu ao todo. Agora, queridos irmãos, aqui está fazendo menção à aliança lá que Deus deu em Êxodo 24, quando espargiu o sangue. E Deus falou assim: aqui é a aliança que tenho com vocês. Mas em Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao verso 33, isso. Deus fala que faria uma nova aliança, e essa aliança seria impressa no coração. Então aqui nós temos com Jesus aqui o sangue na nova aliança. Na primeira aliança, o animal era morto e o seu sangue era espargido. Mas agora, na segunda aliança, o sangue de Jesus é derramado em nosso favor. Por isso que Hebreus diz assim: foi feito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Paulo, aos Efésios capítulo 1, verso 7 diz: na qual temos a redenção pelo sangue do Cordeiro, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então hoje nós fomos alcançados pela graça de Deus, através do sangue do Cordeiro. Então quando você pensa aqui nos elementos, saiba que Jesus sofreu por você e derramou o seu sangue para que você pudesse estar livre do pecado, da condenação do pecado. Irmãos, se vocês tiverem uma percepção da profundidade disso, vocês vão pensar duas vezes em relação a abandonar o Senhor, a obra do Senhor, o compromisso com a igreja do Senhor. Vocês não sabem como isso para mim é pesado. Porque eu preciso viver para a glória de Deus. 3 horas Deus me chamou essa noite. Aí vem acordou, está 3 ou 2, eu me lembro. Vem, você não vai 2 horas. Amor, eu preciso ir para a palavra. O peso da mensagem, irmãos, é tão grande. Se eu não permitir que a palavra mude a minha vida, eu não tenho como viver para a glória de Deus. Irmãos, observe o texto, como Jesus mostra em relação a isso. Verso 25, Jesus continua: em verdade vos digo, jamais beberei do fruto da videira. Jesus caminhando. E o texto diz: em tendo cantado o hino, foram no monte das oliveiras.
Aqui, queridos irmãos, é interessante que eles estão indo para o Monte da Oliveira, eles passam um riacho chamado Cedron, que é um córrego d'água, quem trata isso é João, capítulo 18, verso 1, e logo em seguida vem o Getsemane. Agora, entre o local da ceia e Getsemane, Jesus traz outra revelação. Se a primeira revelação ele falou, entre nós há um traidor, ele foi específico, há um traidor. Agora Jesus é mais genérico. Ele diz assim, Jesus revela a negação de Pedro, verso 27 a 31, e o abandono de todo. E diz Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferido o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós na Galileia. Jesus está dizendo assim, vocês se tornarão infiéis. Essa palavra dura. Vocês que estão ceando agora, porque os discípulos cearam também, está dizendo assim, vocês se tornarão infiéis. Jesus está dizendo, Carlos, você vai se tornar infiel. O que Jesus está me dizendo? Para que eu preciso saber como lidar com isso. Eu sei que o pecado está diante de mim. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, a verdade está em nós, mas se confessar nosso pecado, isso significa, irmãos, que todos os dias eu preciso me colocar na presença de Deus. E como o salmista Davi falou, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, guia para os caminhos corretos. Mas, irmãos, voltando aqui, Jesus mostra isso dizendo assim, ó, usando a figura do pastor e ovelha, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E aqui Jesus usa Zacarias capítulo 13, verso 7, que fala sobre isso. E Jesus mostra a ligação muito grande, nos leva a pensar Salmo 23 mostra o cuidado do pastor com as ovelhas. Ezequiel 34, verso 5 diz que se o pastor é morto, as ovelhas ficam dispersas, presas fáceis para animais selvagens. Aqui uma advertência àqueles que acham que podem ser mono-igreja. Igreja de um membro só. Irmãos, é um absurdo. Eu trato muitas pessoas que vêm aqui, eu tenho tratado agora pessoas através de online. Eu tenho feito isso. E eu tenho batido nesta tecla, não existe igreja de uma pessoa só. Quando você não tem um pastor cuidando de você, você é uma presa fácil. É levado pelos ventos de doutrinas, como Paulo diz lá em Atos capítulo 20, dizendo que depois da minha partida entrarão e surgirão. Há muitas pessoas que estão diluindo seu relacionamento com Deus, que são autopastor. É como um juiz que nós conhecemos, que ele é tudo. Ele é acusado, ele é juiz, executor. Está entendendo isso? É muito sério, irmão. Eu não posso viver uma igreja solo. Eu preciso ter relacionamento, porque eu estou debaixo do sangue do Cordeiro e estou debaixo do cuidado pastoral. E queridos irmãos, hoje erradamente as pessoas acham que podem viver sem cuidado pastoral. Acham que podem viver sem pertencer a uma igreja. Que erro, que mentira que as pessoas estão alimentando. Mas, queridos irmãos, Pedro então, ele toma algumas atitudes. Pedro então, sempre no seu ímpeto, ele afirma assim, Senhor, todo mundo pode fazer, mas eu não. Verso 29 diz Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro comete dois pecados aqui. E muitas vezes nós cometemos esse pecado. Eu não erro. Eu estou convicto. Os meus absolutos são corretos. Os absolutos de Deus são questionáveis com seus relativos, querido irmão. Pedro comete dois pecados que você pode estar cometendo. No pecado de Judas, ele foi traído, acabou ou morreu. Mas aqui nós estamos diante de 11 que estão vivendo um tempo que precisa de reflexão, que nos enquadra.
Pedro, queridos irmãos, comete dois pecados. O primeiro pecado é de descrédito. O que Jesus falou? Jesus citou Zacarias, dizendo, olha, aliás, Zacarias, Jesus citou, e ele diz o que? Olha, vai prender o pastor e as ovelhas serão dispersas. Ele está afirmando, Zacarias mesmo, 13:7, o pastor será preso, as ovelhas serão dispersas. Jesus está dizendo assim, vocês vão fazer isso. Mas Pedro fala, eu não vou. Mostrando orgulho, descrédito. Eu não vou. Vai sim, queridos irmãos, se você não pagar o preço da sua vida de santificação, de oração, de busca, e mesmo fazendo isso, nós cometemos erros. Às vezes nas minhas orações, pastor, parece que o diabo vem com tanta avalanche assim, pega a minha mente e joga lá. No final eu tenho que falar, Senhor, perdoa, traga a minha mente de volta. Acontece conosco isso, né, pastor Lucas, pastor Raul? Acontece, então irmãos, nós precisamos entender. Por isso que eu falei que o filho com o babá, por exemplo, com a minha esposa, bem, eu tenho que crer na palavra de Deus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. O segundo pecado de Pedro, superioridade, uma atitude de superioridade. Ele se colocou melhor que os outros. Todo pode, mas eu não. Ah, queridos irmãos, quem sou eu? Ontem eu, apresentando o diácono, eu sou diácono hoje. Por quê? Se eu estou lidando com diácono, como é que você, pastor, ensinando diácono? Então eu sou diácono, e diácono é servo, é escravo. Por isso que eu usei essa expressão. Queridos irmãos, Jesus afirmou que todos iriam trair, e Pedro achou, querendo amar, interessante que Pedro amava Jesus. Irmão, o pseudo amor é pior que o ódio. Desculpa a expressão. Pedro falou que amava, mas traiu. E traiu por amor. Já viu essa expressão interessante? Senhor, eu amo tanto o Senhor que eu não vou te trair. Mas Pedro falou, mas Pedro, a Bíblia diz que você vai me trair. E Pedro então coloca a dúvida das palavras de Jesus em detrimento, entendeu? Trazendo impedimento da bênção provida pela própria palavra de Deus. Então naquele momento Pedro está colocando em dúvida a palavra de Deus. Aí Jesus, é claro, agora olha só como é que Jesus trabalha com Pedro. Jesus vai direto agora. Pedro provocou, não que Pedro provocou Jesus, mas Jesus agora vai dar um cala-boca no Pedro. Desculpa a expressão. Ele fala assim, Pedro, agora ele é direto. Você que não está acreditando na minha palavra, você que está colocando superior, em verdade eu vos digo que hoje, nesta noite, antes do sol nascer, você me negará. Tu me negarás 3 vezes, antes que 2 vezes cante o galo. Aí é interessante que Deus faz aqui. Deus indica quando será precisamente que ocorrer, é nesta noite. E dá um indicativo. 2 vezes antes que cante, 3 nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo. E dá o tempo ainda. O galo é o relógio. Pedro, ó, você vai fazer, e vai ser hoje, e o relógio é o galo. E continua, aqueles irmãos, e descreve a armadilha. Tu me negarás 3 vezes. Jesus é claro. Jesus não coloca mais ou menos. Jesus, se ele, com Judas, ele foi bem cuidadoso, com Pedro ele vai direto. Sabe por que Jesus faz isso? Sabe por que muitas vezes você é corrigido e não sabe por quê? Às vezes o pastor dá uma palavra dura, sabe por quê? Porque você tem que mexer na tua ferida, do teu orgulho, da tua dificuldade. Jesus colocou o dedo na ferida de Pedro. Pare de ser orgulhoso, pare de não acreditar na palavra, pare com isso. Eu estou colocando o dedo na tua ferida, Pedro. Bom, a Deus toda a honra e toda a glória. Deus é Senhor, Deus é Senhor. Só o céu. Mas Pedro parece que não aprende a lição. O verso 31 diz que ele ainda que seja necessário, Senhor, eu vou morrer, de modo nenhum te negarei. Agora o Pedro orgulhoso
demonstra que não conhece o seu próprio coração. Pedro não conhece o próprio coração dele. A palavra de Deus em Jeremias diz que o coração é maligno. Cuidado com o teu coração, com a tua mente. Haja com o coração, mas a mente precisa ter a palavra para que você não tenha um coração enganoso. Pedro aqui mostra que o seu orgulho impediu de ver o próprio coração, que agora é revelado por Jesus. Jesus está afirmando que Pedro, dentro de poucas horas, antes do raiar o sol, irá negar e abandonar Jesus. E é interessante, irmãos, que a atitude de Pedro ainda move os outros, persuade os outros, porque todos estavam na mesma caminhada, todos disseram a mesma coisa. Queridos irmãos, algumas aplicações rapidamente. O orgulho, Pedro é orgulhoso com as suas ações. Eu creio que ele alcançou o distúrbio e desvio do coração de outros. Por isso precisamos pensar em tudo isso. Caminhando já, irmãos, correndo para o final, mesmo diante da traição de Pedro, de Judas, mesmo diante da negação de Pedro, do abandono de todos, Jesus não desistiu. Eles não foram abandonados por Jesus. Por isso que quando o irmão falou sobre a renovação, eu vejo que nesta manhã Deus quer fazer isso. Irmãos, Jesus com Judas, ele mostrou que tinha controle, que conhecia todas as coisas. Agora, como Jesus agiu com Pedro e com os demais? Preste atenção nisso aqui, porque eu creio que você talvez precise parar para pensar na sua vida e você precisa recomeçar. Nós estamos entre aqueles que estão participando da ceia do Senhor. Nós estamos entre aqueles que estaremos abandonando o Senhor, estaremos negando o Senhor. Nós estamos entre eles, queridos irmãos. Todos nós temos um grande potencial de abandonar o Senhor, de negar o Senhor. Por isso, a forma que Jesus trabalha com Pedro e os demais é fundamental para entender como Jesus age em favor dos discípulos. Verso 27b, mostrando que Deus está no controle da situação, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. A primeira expressão que chama a atenção, está escrito. Queridos irmãos, o escândalo é inevitável, mas há daquele pelo qual começa o escândalo. Saiba que aquilo que está escrito se cumprirá. Independente da forma que você esteja vivendo, não desacredite em Deus. Deus está agindo mesmo que você não veja. Não abandone o Senhor. Deus está agindo, Deus está cuidando. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando, mas eu conheço o Deus que está sobre a tua vida. Amém? Eu creio nele. Ele tem poder para resolver. Eu não tenho a resposta, mas eu sei quem é Deus. E eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Irmãos, Deus está mostrando, está escrito. Outra coisa, Jesus está mostrando a autoridade da palavra de Deus na situação. Jesus está dizendo: está acontecendo tudo isso, mas a palavra de Deus está presente. Zacarias está falando. Jesus está mostrando que esse momento já estava previsto por Deus. Jesus está mostrando que tem controle de todas as coisas, irmãos. Isaías 53 descreve esse momento. Olha Isaías 53. Então os discípulos conheciam Isaías 53. Aquele momento que ele estava vivendo estava descrito. Mas Pedro continuava caminhando seu orgulho. Não importa o que você fez, é necessário recomeçar com o Senhor. Outra coisa que Deus faz, Ele mostra que a morte dele é apenas parte de um plano maior. Irmãos, verso 28a, depois da minha ressurreição. Preste atenção aqui. Existe de Gênesis a Apocalipse uma linda história. Amém?
Cada pedacinho dessa história faz parte da história maior. Qual é essa história maior? Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, através do amor. Então, cada pedacinho, talvez, queridos irmãos, Deus tem uma parte grande na tua vida, e você não está conseguindo ver, você não está conseguindo um pedacinho da sua história, e você tem um pedacinho da sua história que faz parte de uma história maior, está trazendo decreto sobre a tua vida, de traição, de abandono. Por isso sabe que a sua vida está dentro de uma história maior. A morte de Jesus era um pedaço da história, mas depois da morte de Jesus havia a ressurreição, a ascensão, até compreender toda a história. Por isso que os discípulos de Emaús ficaram perdidos. Nós achávamos, apesar que as mulheres foram lá e não viram nada, aqueles homens iam voltar para Emaús e não conhecer a história, não ter o privilégio de estar com o Senhor que ressuscitou, porque depois eles podem ver, se Jesus não intervisse. Queridos irmãos, eu não vou entrar em detalhe, mas a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. E eu gosto muito de 1 Tessalonicenses 4,14. Mas outra coisa que me chamou a atenção, olhando a forma que Jesus restaurou, Jesus restaura dizendo que está escrito, Jesus restaura mostrando que aquele momento, aquela situação era parte de uma pequena história, mas Jesus fala algo tremendo, dizendo assim: irei adiante de vós para a Galileia. Jesus está dizendo assim: eu vou começar onde tudo começou. Irmãos, no mar da Galileia foi onde Pedro, Tiago e os outros dois foram chamados para ser discípulos de Jesus. No mar da Galileia, na região da Galileia, foi onde Jesus iniciou seu ministério, os maiores milagres. E Jesus está dizendo assim: olha, eu estou indo para a Galileia, onde tudo começou. Sabe o que Jesus está dizendo para aqueles discípulos? Dizendo: olha, eu assumi um compromisso com vocês lá na Galileia, e na Galileia nós vamos fechar esse compromisso para vocês recomeçarem. Vocês precisam voltar aonde foi o primeiro amor, onde vocês encontraram com o Senhor, e ali recomeçar uma nova história. Irmãos, quando eu vejo em Atos capítulo 1, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, quando eu vejo Paulo agindo, quando eu vejo essa história maravilhosa, eu fico: Deus, que Deus tremendo que nós temos, não nos abandonou, volta para a Galileia, vamos começar novamente. Irmãos, é maravilhoso demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Senhor, não importa, queridos irmãos, Cristo tem para o pecador uma esperança de um recomeço. Jesus mostra que ama e continua amando os pecadores. Eu gosto muito de João capítulo 13, diz: e tendo amado o seu que estava no mundo, amou até o fim. Mas Jesus falou: eu continuo te amando. Irmãos, eu vou parar por aqui. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Depois daquele momento, Jesus foi para o Getsemane. Logo na manhã de quinta-feira, ele é preso. Aí começa a série de julgamentos. No final da sexta-feira, ele é morto na cruz. Sabe, queridos irmãos, como eu vou ficar insensível diante de tão grande amor? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Deus trouxe você nesta manhã para você recomeçar. Que área da tua vida você está traindo Jesus? Em que área da tua vida está te levando a abandonar Jesus? Jesus quer te encontrar na sua Galileia.